A seguinte apresentação corresponde ao professor Fernando Meyer. Ele é professor do Departamento de Estadística da Universidade Federal de Paraná. Ele está fazendo um doutorado em andamento na USP, e tem um mestrado em Ecologia na Universidade Federal de Santa Catarina. O tema da palestra dele é R Markdown. Então, deixamos com você, Fernando. Tá bom, obrigado, Luiz. Bom, primeira coisa, só queria agradecer novamente você, né, pela oportunidade, pelo convite, pela oportunidade da gente poder falar um pouco sobre uma ferramenta que é relativamente nova, né, não sei se todo mundo já conhece, já usou Markdown, R dentro do Markdown. Então eu vou só, antes de qualquer coisa, compartilhar aqui minha tela, para vocês verem a apresentação aqui. Acho que tá ok, né? Se vocês não estiverem vendo, ou se precisar aumentar a fonte, vocês me avisam. Bom. Observar? Oi? Sim, todos conseguem enxergar. Tá bom. Então aqui só o que eu queria, né, como o Luiz já falou, o tema da palestra é o R Markdown. Então o que eu queria comentar com vocês aqui na palestra é basicamente mostrar a ideia por trás do uso do R Markdown, né, porque se a gente fosse falar todos os detalhes, como funciona, isso daria um curso inteiro, não daria para falar em 40, 50 minutos. Então a minha intenção é mostrar a ideia de como funciona o R Markdown e algumas possibilidades que ele apresenta para vocês poderem usar. Antes de qualquer coisa, essa apresentação aqui que eu estou mostrando para vocês, ela está disponível na minha página aqui do LEG, da UFPR, e também o código-fonte dessa apresentação está disponível no GitLab aqui do LEG também. Então, quem tiver interesse depois em acessar esses dois, essa apresentação, inclusive, que vocês estão vendo, eu escrevi já em R Markdown, então ela é um pouco diferente, um pouco mais elaborada do que eu vou mostrar aqui, que é mais o básico, mas depois, quem tiver interesse, pode olhar o código-fonte também e tentar reproduzir isso daqui. Tá bom, então a primeira coisa que eu queria comentar com vocês, como eu falei, é mostrar a ideia básica por trás do R Markdown. E aí só uma outra coisa que eu esqueci de falar é que provavelmente algum de vocês ou algumas pessoas já devem ter usado, talvez, o R Markdown dentro da RStudio, né? O RStudio tem uma facilidade, ele tem um menu onde você clica e ele abre um documento já meio que pronto, assim, com tags prontas para você escrever em R Markdown. Então, a minha intenção é mostrar, e muitas vezes as pessoas usam isso daí sem saber muito bem o que o R está fazendo por trás, qual que é o papel do R nisso dali, qual que é o papel do Markdown, o que é uma coisa, o que é outra. Então, eu vou tentar mostrar tudo, primeiro, de fora do RStudio, e no final eu vou mostrar a compatibilidade que existe entre tudo isso, o que o RStudio fez para facilitar a vida, na verdade, de todo mundo. Tá, então só para comentar, assim, eu começo a falar como que a ciência funciona. Às vezes pode parecer que não tem nada a ver com o tema R Markdown, mas na verdade tem tudo a ver com o tema. Espero que vocês, no final ali, todo mundo compreenda. Então, basicamente, a ciência funciona a partir, né, você faz pesquisa, e a pesquisa ela deve ser replicada. Para ela ter alguma validade, você tem que, a pesquisa que você fez tem que ser replicada para se poderem chegar nos mesmos resultados. O que acontece é que isso é muito difícil, né, a gente replicar a mesma pesquisa em vários lugares. Então, o mínimo que a gente tem que ter hoje em dia, quando a gente fala em pesquisa, é ter uma reproducibilidade, que seria a gente tentar, alguém faz uma pesquisa, essa pessoa disponibiliza os dados, disponibiliza o código, e qualquer outra pessoa, em qualquer outra parte do mundo, vai conseguir também chegar nos mesmos resultados que essa pessoa chegou. Então, o mínimo que a gente espera de uma pesquisa é que ela seja reprodutível. Tá? Então, alguns elementos dessa reproducibilidade são, primeiro aqui, dados, né? Você tem que disponibilizar os dados da sua pesquisa, o código que você usou para chegar nos resultados, a documentação que você escreveu, as conclusões que você teve, e também tem que ter alguma forma de distribuição de todas essas coisas, né? Publicar o artigo numa revista, a documentação, disponibilizar dados e códigos de alguma forma ou em algum formato para que isso seja possível
com que as pessoas executem e reproduzam sua pesquisa. Então, com isso, a gente chega no tema que é a pesquisa reprodutível. Então, tem essa frase aqui, the source code is real, ou seja, o código-fonte é real, que é a filosofia do projeto ESS, que quem não conhece é o Emacs, Speaks Statistics, depois eu posso falar um pouco mais, mas basicamente essa frase aqui, ela resume tudo que a gente vai ter, tudo que a gente precisa. Se você tem o código-fonte de um programa, por exemplo, você consegue executar aquele programa, modificar ele, fazer ele funcionar da maneira que se espera. Se você tem o código-fonte de uma pesquisa, os dados e o código que gerou os resultados, você também vai conseguir gerar tudo aquilo que você precisa. Então, basicamente, aqui eu coloquei um pseudocódigo para você escrever um relatório científico. Então, basicamente, o que se faz normalmente, as pessoas seguem essas 5 etapas aqui. Né? Primeiro, você importa a base de dados, depois você executa um procedimento analítico, gera tabelas e figuras, aí copia os resultados dessas análises e coloca tudo isso em editor de texto e escreve o documento. Qual que é o problema com isso daqui? Se você teve alguma modificação numa linha lá na sua base de dados, esqueceu de fazer alguma coisa, você vai ter que voltar aqui para o item 1 e repetir todos esses procedimentos aqui de novo. Isso torna esse processo totalmente lento e inviável para se fazer pesquisa. Então, o que seria um pseudocódigo para se fazer uma pesquisa reprodutível? Tá? Basta a gente ter um único item, basta você escrever. Lógico que aqui eu vou puxar a sardinha para a minha apresentação, que aí você escrever em R Markdown e você realiza todos esses 5 passos dentro de um único documento, e isso fica muito fácil de compartilhar com as pessoas e fazer com que as pessoas reproduzam aquilo que você fez também. Tá, então, basicamente, essa a ideia por trás de pesquisa reprodutível. Eu não vou, aqui tem bastante detalhes aqui de texto, depois quem quiser pode dar uma olhada nisso daqui, mas basicamente, se a gente possui o código-fonte, né, o documento, ele vai ser gerado dinamicamente a partir de um código-fonte. Se a gente possui esse código-fonte, qualquer pessoa pode gerar os resultados que você teve. Então, com isso, a gente entra também num outro conceito, que é o conceito que vocês talvez já devem ter ouvido falar, que é esse de Literate Programming, que foi desenvolvido, né, concebido por esse senhor que está aqui, que é o Donald Knuth. Ele escreveu um livro só sobre Literate Programming. Talvez vocês conheçam esse Donald Knuth de outros programas, como, por exemplo, o TeX, né, do LaTeX. Foi ele que desenvolveu o TeX. Então, ele desenvolveu o TeX e ele também desenvolveu o conceito de Literate Programming. Basicamente, o que ele queria, né, com essa frase que ele está explicando aqui, é falar, ao invés de a gente dizer para o computador o que fazer, a gente tem que se concentrar em explicar para os seres humanos o que a gente quer que o computador faça. Então, a melhor forma de fazer isso é você escrever o texto à medida que você escreve o código, ou seja, misturar texto literal, né, de literatura, com o código que você está escrevendo. Então, esse é o conceito de Literate Programming, que uma tradução minha aqui, programação letrada, não sei se seria a tradução ideal, mas alguma coisa nesse sentido. Tá, então, o conceito é sempre de misturar, né, literatura com códigos de programação, onde você consegue deixar claro todas as etapas das análises que você está fazendo. Então, com um único código-fonte, a gente pode produzir documentos para humanos, no caso, em formatos que a gente consegue ler em HTML, para ver em páginas web, em PDF e assim por diante, e também produzir documentos para máquinas, ou seja, extrair só o código. A partir de um código-fonte, você consegue gerar um documento para as pessoas lerem, um documento só de código para você executar fora lá do documento, da maneira que você quiser. Então, o Knuth, ele criou um sistema para misturar a linguagem dele, que era o TeX, com a Pascal, que era a linguagem que ele usava para programar. E isso daqui não é um conceito, né, muitas vezes, eu não sei se alguém provavelmente já usou o Swift no R, o próprio Knitr mesmo, muitas vezes a gente acha que isso é uma coisa só do R, mas na verdade várias linguagens de programação implementam coisas parecidas. Tá, então, esse Literate Programming no R, ele começou no começo dos anos 2000, quando o Frederick Leach, ele criou o pacote Swift, né, que antigamente só existia o pacote Swift no R, para você misturar códigos de LaTeX com R, e ainda hoje, apesar de tudo, ele é muito utilizado ainda.
O que acontece é que no final de 2011, esse chinês aqui, que é o Yi Hui Shi, ele criou um pacote chamado Knitr, que vocês já devem ter ouvido falar, com a proposta de ser mais flexível que o Swift. Então, e também preparado para a web, né, que é uma coisa um pouco mais moderna da gente falar nos dias de hoje. Então aqui o Knitr, ele é na verdade uma mistura, ele é o Swift acrescentado de várias outras coisas que tornam o Knitr muito mais flexível, muito mais fácil de usar do que o Swift. Então ele é uma reimplementação mais moderna do Swift e ele permite entrelaçar textos de LaTeX, HTML e Markdown com códigos do R. Tá? E além disso, ele permite também misturar códigos de outras linguagens, não só do R. Você pode usar linguagens Python, Awk, C++ e Shell, inclusive dentro de um documento do Knitr, que ele também vai conseguir renderizar essas linguagens. Tá? E ele tem uma série de facilidades. Então, o que a gente está falando aqui é que a gente vai querer, então, misturar texto, né, literatura, texto literal, com códigos, e basicamente, como se fazia antigamente, usando o Swift, era com LaTeX. Aí veio o Knitr, a gente pode continuar usando o LaTeX para escrever essa documentação, só que ele tem essa vantagem de usar o Markdown. Tá, o Markdown, para quem não sabe, ele é uma linguagem de marcação também, assim como o LaTeX é uma linguagem de marcação, o HTML também é uma linguagem de marcação. Então, o Markdown é uma linguagem de marcação, só que ela é muito mais simples do que qualquer uma dessas. Tá? Com poucas tags ali, você consegue formatar um texto de maneira muito satisfatória, sem precisar ficar colocando muito código para tentar formatar um texto. Né, quem trabalha com LaTeX sabe que para escrever lá uma lista, por exemplo, você tem que colocar begin T+, end T+, colocar itens ali dentro. Às vezes isso não é uma coisa muito complexa, mas à medida que você escreve um documento grande, isso começa a ficar cada vez mais difícil de você ler o seu texto. Você acaba tendo que desviar a sua atenção do texto que você está escrevendo para ficar vendo os códigos ali do LaTeX. Então, a intenção do Markdown é ser uma linguagem de marcação muito simples para escrever texto. E também o que é muito importante é que o texto que você escreve em Markdown ele pode ser lido sem nenhum processamento. Ou seja, da maneira que você escreve com as tags em Markdown, você consegue ler o texto ali. Você não precisa ficar processando esse documento o tempo todo para você enxergar o que está lendo. Tá? Então, a proposta do Markdown é fazer com que o escritor ele se concentre mais no texto que ele está escrevendo e não na formatação do texto. Tá? E ele pode ser uma das grandes vantagens também do Markdown, que ele pode ser convertido para vários outros formatos além do HTML. Então, se você tem um arquivo código-fonte em Markdown, você pode converter ele para HTML, pode converter ele para Word, para PDF, para Beamer, para Slide, para uma série de outros documentos com um único código-fonte, tá? Que eu vou mostrar ali no final para vocês. Então, a sintaxe do Markdown, a primeira coisa que a gente precisa saber é só ter uma ideia de como funciona a sintaxe do Markdown. Então, eu coloquei aqui só alguns detalhes, tá? Depois eu vou mostrar o site ali para vocês, que tem todas as opções, mas não tem muito mais do que isso também. Tá? Então, cabeçalhos, por exemplo, você quer colocar um título, você simplesmente coloca ali um hashtag título. Se você colocar 2 jogos da velha, ele vai ser um subtítulo. 3 é um subtítulo. 4 vai ser um outro subtítulo. Tá? E assim por diante. Simplesmente isso ele já vai gerar aqueles cabeçalhos que o LaTeX gera com /section, /subsection e assim por diante. Itálico. Para você deixar um texto em itálico, você coloca o texto entre asterisco. Então, esse texto aqui aparecerá em itálico, ele está aparecendo aqui embaixo em itálico. Negrito, coloca 2 asteriscos em torno de uma palavra ou de uma frase. Listas não ordenadas. Basta você colocar um sinal de menos ali na frente e escrever alguma coisa que isso aqui automaticamente vai virar uma lista. Tá? Então, isso aqui vira um item, segundo item, terceiro item. Listas podem ser ordenadas também. Então, você pode colocar, ao invés de um sinal de menos, aqui além do sinal de menos, pode ser um asterisco também. Você pode colocar números assim, 1 ponto alguma coisa, 2 ponto alguma coisa, isso aqui vai renderizar numa lista que é ordenada. Tá? E sublistas, listas dentro de listas, podem ser feitas da mesma forma, desde que você coloque 4 espaços aqui. Tá? Nesse ponto aqui tem 4 espaços.
de uma linha para outra, então isso daqui gera uma lista dentro da outra. Então aqui você tem um item, um subitem, outro subitem, assim por diante. E lista dentro de lista, você pode ir fazendo isso daqui da maneira que você quiser. Tá, links. Para você colocar endereços, né, linkar coisas dentro de um texto Markdown, já que a gente vai pensar sempre em colocar agora essas coisas na web, né, que é mais fácil de colocar, então colocar links é uma coisa importante. Então, se você colocar assim, entre colchetes, um texto e entre parênteses o link, isso aqui já vai renderizar automaticamente para um link. Então, por exemplo, eu coloquei aqui Donald Knuth entre colchetes e entre parênteses, logo em seguida eu coloquei um endereço aqui da Wikipedia do Donald Knuth. Isso aqui renderizou para essa frase que está aqui, e ele tem esse link aqui já clicável e funcional. Se eu clicar aqui, ó, ele vai abrir para a página, para aquela página que eu linkei lá. Tá? Então é muito simples de você escrever essas coisas com Markdown, de fazer links, esse tipo de coisa. Imagens também, você vai inserir imagens como se elas fossem um link. A única diferença é que você vai colocar um ponto de exclamação na frente. Então, se eu colocar um ponto de exclamação, texto, e entre parênteses o link da imagem, essa imagem vai ser renderizada no próprio documento. Então, aqui eu coloquei exclamação, coloquei aqui logo do R, coloquei um endereço de uma URL ali que dá diretamente para esse logotipo aqui do R. Ou você pode não querer fazer isso, você pode ter uma imagem no seu computador e você quer inserir a imagem que está no seu computador local. Então você vai fazer a mesma coisa, basta você colocar aqui o endereço, aqui no caso eu coloquei que a minha figura está num diretório chamado img barra e o nome da figura que é markdown.png, que é esse símbolo aqui, esse logotipo do Markdown. Tá? Qualquer figura você pode inserir nesse formato. Parágrafos, você vai criar parágrafos pulando uma linha entre um texto e outro, você pula uma linha, automaticamente aqui ele vai criar um parágrafo, isso aqui não tem muito segredo, e agora começa a parte que mais interessa para a gente, que é a geração de códigos. Geralmente quando a gente vai escrever um texto científico, um relatório, alguma coisa assim, a gente quer muitas vezes mostrar, né, o código, a forma como ele foi gerado, a forma como a análise foi feita, e você quer mostrar o código. Então, se você quer mostrar, por exemplo, um código na própria linha, você coloca o texto entre duas frases. Então, aqui, por exemplo, essa frase, ó, para gerar números aleatórios de uma distribuição normal no R, use a função rnorm. Veja que a função rnorm está envolta aqui por uma crase no começo, uma crase no final. Isso daqui vai gerar esse resultado aqui. Ele transforma essa palavra, né, em uma fonte fixa aqui, que é a fonte usada para código. E se a gente quiser apresentar blocos de código, a gente vai colocar 3 crases seguidas no início e no final, o que a gente chama de code blocks, ou na linguagem do Knitr, são chunks, né, chunks de código, blocos de código. Então, se eu colocar aqui 3 crases no começo, 3 crases no final e um código qualquer aqui, isso daqui vai ser renderizado para esse formato aqui. Aqui a única coisa que aconteceu foi que sumiram essas 3 crases de cima e de baixo, mas no seu documento final vai aparecer esse código que está aqui. Note só que o que é importante é que esse código não vai ser interpretado, ele só vai ser mostrado no texto, né? Nada, não vai ser executado. Esse X, rnorm, esse ist que está ali, não vai acontecer nada, ele simplesmente vai mostrar esse código no seu documento final. E aí é que vai entrar o papel do R e do Knitr, que a gente já vai ver como que eles funcionam. Bom, tabelas no Markdown também você pode incluir tabelas. Também é muito simples, basta você separar colunas com pipe, né, esse símbolo que está aqui. E se você quer colocar uma linha mais grossa para separar uma linha e outra, você coloca esses traços aqui. Tudo que está à esquerda de um pipe é uma coluna, tudo que está à direita é outra coluna. Então aqui eu estou gerando uma tabela com 2 colunas, caractere, permissão, e aqui vocês vejam até que eu estou colocando alguns elementos que a gente já viu, como por exemplo essas crases para tornar isso daqui um código, esses asteriscos aqui para tornar essas letras aqui itálico. Então aqui está código, aqui está itálico, e ele já gera essa tabela aqui automaticamente, sem você precisar
fazer muita configuração. Então, uma outra coisa importante aqui para a gente é a inclusão, né, de equações matemáticas. Então, equações matemáticas, a gente também consegue incluir, isso não é uma, como que eu vou dizer, não é uma coisa própria do Markdown, mas da forma como a gente vai usar o Markdown, isso é possível de fazer. Isso é possível de fazer porque a gente vai usar uma ferramenta online que se chama MathJax. Tá, aqui eu coloquei o site aqui. O MathJax ele é um renderizador de equações matemáticas online. Vários sites usam o MathJax por trás para apresentar equações matemáticas quando você abre uma página HTML, por exemplo. Então a gente pode fazer uso desse MathJax aqui também para ele renderizar as equações matemáticas que a gente vai escrever no texto. E quem está acostumado a escrever em LaTeX não vai ter dificuldade nenhuma, porque é exatamente a mesma sintaxe que você usa para escrever equações no LaTeX que você vai usar para escrever equações aqui no Markdown para ela ser renderizada com o MathJax. Então, por exemplo, uma equação na própria linha, né, eu coloquei aqui um modelo de regressão linear simples, aí quem já conhece o LaTeX sabe que isso aqui é uma expressão do LaTeX e já foi renderizada nessa expressão que está aqui embaixo. Então, quem fez isso daqui foi o MathJax, tá? Porque eu estou conectado na web e ele está automaticamente renderizando essa equação que eu coloquei ali. Se você quiser apresentar uma equação, né, um bloco de equação, é só você colocar essa equação entre dois cifrões em cima, 2 cifrões embaixo, o que também dá para se fazer no LaTeX, né? Quando você escreve uma equação aqui, ele automaticamente vai renderizar aqui como se ela fosse num parágrafo único só para ela. Então veja que não se tem muita perda em relação ao LaTeX, né? Não tem muita perda de formatação de texto, de inserir equação, de inserir gráfico e tabela, esse tipo de coisa. Lógico que o Markdown tem algumas limitações, porque ele não foi feito para ser uma coisa extremamente versátil. Né? Ele serve para um propósito específico, ele contempla, na verdade, a maioria, 99% dos seus problemas você consegue resolver com o Markdown. Bom, para a gente escrever um documento em Markdown, a gente vai escrever um documento de texto que vai ter a extensão .md, embora não seja única. Tem gente que coloca .text, .markdown por extenso e assim por diante. Mas a maioria coloca .md. Então aqui, por exemplo, tem um arquivo chamado exemplo1.md, onde eu escrevi algum texto ali em Markdown, e lógico, depois que você escreve esse texto em Markdown, a gente vai precisar converter ele para HTML, que é o que a gente está querendo. Então, para isso, a gente vai precisar de um conversor. O próprio Markdown, o próprio cara que criou a linguagem Markdown, ele fez também um conversor para converter de Markdown para HTML. Só que esse conversor ele não é muito palpável, assim, não é muito útil para usuários comuns como a gente, que só vai querer renderizar essas coisas ali para gerar um texto específico. Então, por exemplo, eu só vou mostrar aqui esse documento exemplo1.md, que está aqui, está nessa parte de cima da tela aí de vocês. Deixa eu até deixar ela cheia. Então, isso daqui, por exemplo, é um documento em Markdown, aqui eu coloquei um título, aqui tem dois jogos da velha, um subtítulo, escrevi algum texto, coloquei uma formatação aqui, isso aqui vai ficar quero que fique em negrito, isso daqui eu quero que fique em itálico, e assim por diante. Fui colocando coisas, coloquei até equações matemáticas aqui no meio desse texto, né, coloquei uma expressão ali do LaTeX, coloquei um bloco de código aqui, entre 3 classes, que não vai acontecer nada, né, ele só vai renderizar em forma de código, e coloquei mais um código ali no final. Então esse aqui é o meu arquivo exemplo1.md. Bom, para eu converter isso aqui para HTML, eu vou só copiar ele daqui, e vou para um conversor que existe online aqui, que é o Dingus, que é do próprio cara que escreveu o Markdown. Só deixa eu corrigir o link. Então isso daqui, na verdade, é só um visualizador. Então eu vou colar o meu texto aqui, que eu escrevi em Markdown, e vou clicar aqui embaixo para ele converter. Automaticamente, deixa eu ver se eu aumento a fonte aqui para vocês. Então, o texto eu colei aqui em cima, cliquei aqui no botão de converter,
Aqui embaixo ele aparece o que aconteceu com o código em Markdown, como ele foi renderizado em HTML. Então isso daqui são tags HTML. Então, é importante falar que você não precisa conhecer HTML para você usar o Markdown, ele vai inserir automaticamente todas essas tags HTML aqui, vai renderizar os códigos, ele coloca os códigos estranhos ali, que são coisas próprias de HTML, mas você não precisa se preocupar com isso. O resultado final seria esse texto que está aqui, formatado já em HTML. Essa daqui seria uma página, a página que você veria no seu navegador, que você escreveu em Markdown e converteu para HTML. Então veja que aqui tem os títulos, negrito, itálico. Aqui não está renderizado a equação em LaTeX, porque como eu falei, o Markdown padrão ele não faz isso. Tá? Mas aqui ele renderiza o código e também o que mais a gente tinha colocado ali. Então, se a gente quiser fazer alguma coisa a mais com isso daqui, a gente precisaria usar uma coisa que se chama Pandoc. Na verdade, não o que a gente queira fazer a mais. Se a gente quiser converter esse documento para HTML, a gente mesmo querer converter isso daqui sem usar um conversor online, a gente tem que usar uma ferramenta que se chama Pandoc. Tá? Esse Pandoc ele é uma ferramenta, ele é como se fosse um canivete suíço. Ele serve para converter de diversos formatos para outros diversos formatos, inclusive do que a gente quer, que é de Markdown para HTML. O que acontece é que o Pandoc ele é um programa escrito em Linux, então ele funciona na linha de comando. Quem usa Linux sabe, pode ver que é muito simples usar isso daqui na linha de comando. Escreve Pandoc, qual formato você está, de qual formato você tem, para qual formato você está indo, o nome do arquivo e qual é o arquivo que você quer gerar. No caso, peguei o exemplo 1.md e quero gerar o exemplo 1.html. Bom, a gente pode fazer isso também usando o pacote knitr do R através da função pandoc. Essa função pandoc aqui do knitr, ele é como se fosse um wrapper, né? Ele é uma função que é um envoltório para chamar o pandoc dentro do seu sistema. Para isso, obviamente, você tem que ter o pandoc instalado no seu sistema. Para instalar o pandoc no Linux, é muito fácil, tá? Isso as pessoas vão saber. Para instalar no Linux, eu sinceramente não sei como funciona. Mas depois eu vou mostrar como que isso vai funcionar para quem usa o RStudio. Então, se a gente quiser usar no R, por exemplo, posso copiar isso daqui, ó, Pandoc, qual é o arquivo de input e qual é o formato que eu estou querendo gerar. Se eu abrir aqui uma seção do R, que está aqui, eu só vou carregar o pacote knitr, e vou colar essa linha que está aqui, do Pandoc. Então ele vai converter, ele vai chamar o Pandoc internamente e diz que gerou esse arquivo exemplo1.html. Esse arquivo exemplo1.html eu posso abrir aqui no meu navegador. Né? Quem não sabe, se você digita lá no navegador http para ir para um site, você pode digitar file e navegar pelos diretórios do seu computador. Então aqui eu vou abrir onde está esse meu diretório. Então esse exemplo 1.html está aqui. Tá, o que acontece aqui, só que ele tem um problema de formatação aqui, de codificação, mas isso aqui é só uma coisa do navegador, mas essa seria a página HTML que você gerou para que isso tudo funcionasse. Então, basicamente, vai ser isso como funciona. Tá, então, como é que a gente vai fazer com que aqueles códigos que a gente colocou lá funcionem dentro de um documento Markdown? Para isso, a gente vai usar o knitr também. Então, o knitr agora, a gente vai usar para que ele interprete aqueles códigos que a gente colocou no meio do texto, para que ele interprete que aquilo seja código R e gere os resultados daqueles códigos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é mudar a extensão do arquivo de .md para .rmd, e naqueles chunks de código a gente vai colocar um R assim, entre chaves. Então, aquele chunk que tinha antes de código, que tinha só essas duas linhas e tinha as 3 classes, a gente coloca esse R que está aqui entre chaves. Isso daqui vai fazer, lógico, dentro de um arquivo .rmd, vai fazer com que, ao ser interpretado esse arquivo pela função do knitr, esse código aqui seja executado dentro do R, todo o resultado, tudo que tiver aqui dentro vai ser retornado. Então, por exemplo,
eu tenho um arquivo, eu renomeio as exemplo1.md para exemplo1 niter.rmd. Então a única coisa que muda aqui é que a extensão do arquivo agora é .rmd e aqueles blocos de código contêm agora esses R's aqui entre chaves. Então isso daqui teoricamente vai ser interpretado como código do R. Para eu fazer com que isso seja interpretado, eu vou usar a própria função, a função padrão do niter, que é essa knit. Então, knit exemplo1, nome do arquivo, né? Então, se eu vier aqui no R e rodar essa função, knit exemplo1, o que acontece? Ele me retorna um arquivo que é .md. Não é exatamente o que a gente está querendo ainda. Ele gera de um arquivo .rmd para um arquivo md. Então, na verdade, o que ele faz... Eu vou abrir aqui esse arquivo .md que ele gerou. O que ele faz é, nesses blocos de código onde eu tinha o R entre chaves, ele foi interpretado, ele manteve o código aqui, mas agora ele retornou o resultado do que tinha dentro daquele bloco de código. Então, isso aqui era rnorm 30, ele retornou para mim, dentro de um bloco de código, 30 valores aleatórios de uma distribuição normal. Aqui embaixo eu tinha colocado um histograma X. O histograma de X, ele fez o histograma e automaticamente ele incluiu. Você lembra que eu mostrei para vocês como inclui figura no Markdown? Exclamação, um texto e o link para a figura. Então ele automaticamente já incluiu a figura. Tá? Então o que acontece é que ao rodar o niter, ele pega um arquivo RMD e vai gerar um arquivo em Markdown puro. Agora, o que a gente precisa fazer é transformar esse arquivo Markdown em arquivo HTML. E como a gente já viu antes, se a gente quiser converter qualquer arquivo Markdown para arquivo HTML, a gente pode usar essa função pandoc que está aqui. Então, essa função pandoc agora, eu vou usar ela nesse resultado, nesse exemplo1niter.md, e vou transformar isso daqui para HTML. Tá? Então, aqui no R, eu vou rodar essa função, e agora sim ele gerou um arquivo exemplo1niter.html. Isso daqui deve ter gerado aqui para mim um arquivo que eu vou abrir no navegador, exemplo1niter.html, que é isso que está aqui. Tá, eu só vou mudar aqui a codificação, isso é uma coisa do navegador, mas aqui, ó, aquele documento ele está aqui formatado em HTML. O que aconteceu? Aquele bloco de código que antes só aparecia isso daqui, agora aparece o resultado dessa expressão avaliada. O histograma de X, que antes só aparecia o código, agora aparece a própria figura gerada pelo R aqui dentro do código. Então isso aqui é uma página HTML onde a gente conseguiu rodar o R ali dentro e colocar, inserir coisas a mais ali do que simples códigos, né? Então esse é o princípio básico aqui que a gente entende e usar o Markdown com o R dentro. O que acontece? Não é muito simples, na verdade é simples, mas não é muito prático a gente ficar convertendo, usando a função knit para converter de RMD para MD e depois usando a função pandoc para converter de MD para HTML. Tudo isso pode ser facilitado por um único pacote, que é um pacote desenvolvido pelo pessoal do RStudio, pelo mesmo pessoal que desenvolveu o RStudio, que é o pacote R Markdown. Tá? O pacote R Markdown, ele tem inclusive uma página aqui. Tá? Se vocês entrarem na página rmarkdown.rstudio.com, ele tem todas as informações que vocês precisam para gerar arquivos em R Markdown. Inclusive, tudo que eu vou mostrar aqui tem lá em muito mais detalhes. Tá? Depois, até vocês, quem quiser pode dar uma olhada. Então, para facilitar a nossa vida, esse pacote R Markdown, ele tem essa função que se chama render. Então essa função render, ela também é uma função que é um wrapper, né, um envoltório, porque o que ela faz? Internamente ela chama a função knit do niter para fazer isso daqui, converter de RMD para MD, e também ela vai chamar o pandoc, só que é um pouco diferente do que é essa função aqui do pandoc. Ele usa o pandoc mesmo do sistema para converter o arquivo Markdown para HTML.
Então, basicamente, ela vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo, só que ela tem algumas vantagens a mais, que é que ela já tem alguns templates, né, alguns padrões. Ela gera uma página HTML um pouco mais amigável, ela tem várias opções de formatação, de customização das páginas HTML que vão ser geradas por essa função render que está aqui. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer? Instalar o pacote Markdown, install packages rmarkdown, e também ter instalado o Pandoc no seu sistema. Tá? Se você for usar isso do jeito que eu estou usando aqui, que é por fora do RStudio. Quem instala o RStudio, ele já traz tanto o pacote rmarkdown instalado, quanto também uma versão do Pandoc instalada. Então você não precisa se preocupar em instalar o Pandoc, tá? Porque ele já traz ele instalado também. Então, como eu estou querendo mostrar mais a ideia, eu vou fazer isso aqui na mão. Né? Então, o que eu vou fazer? Pegar esse arquivo, exemplo1 niter.rmd, que a gente tinha antes, e vou rodar ele agora com essa função render, tá? exemplo1.rmd. Então, eu vou copiar essas duas linhas que estão aqui e vou colar aqui no meu R. Primeiro para carregar o pacote rmarkdown, depois para rodar a função render. Veja que na função render, o final dela é uma chamada para o Pandoc. Só que se veja que também ela tem várias opções aqui dentro. E ele gerou um arquivo, output aqui, exemplo niter.html. Só de fazer isso daqui, agora eu vou voltar aqui no meu arquivo, que era exemplo1niter.html, e vou dar um F5 para ele atualizar essa página. O que acontece? Ele já renderizou de uma forma muito mais agradável, já é um pouco mais bonita a página de se ver. Os códigos do R já foram colocados em blocos, tem uma distinção, né? Os blocos de código, está em cinza, tem inclusive cores diferentes para o código. Agora ele já renderizou também as equações matemáticas. Então veja que aqui, ó, o histograma, ele colocou o histograma de X, coloca a figura da mesma forma. Então, o que o pacote rmarkdown faz, através dessa função render, tá, é basicamente facilitar a nossa vida, pegando um arquivo rmarkdown, convertendo para markdown, fazendo todo esse processo aqui, split, apply, combine, colocando coisas nesse documento e gerando um arquivo HTML que é autocontido. Autocontido no sentido que ele tem tudo que precisa ali dentro para funcionar, já renderiza equações matemáticas e uma série de coisas. Tá? Então, basicamente seria isso que a gente precisaria saber para usar essa função render ali do rmarkdown. A gente pode converter também, né, o que eu mostrei aqui até agora era rodar esse exemplo de rmarkdown para HTML, mas uma vantagem no Markdown, como eu falei para vocês, era que ele pode ser renderizado para vários outros formatos. E isso é graças ao Pandoc. Tá? É o Pandoc que faz isso internamente dentro do rmarkdown. Então, por exemplo, aquela chamada que eu dei ali antes é exatamente igual a essa daqui. Só que aqui eu coloquei um argumento a mais, que é output format igual a HTML document. Isso é o padrão dele, ele sempre vai gerar um documento HTML. Só que ele tem, além desse HTML document, vários outros formatos que são identificados por underline document ou underline presentation, que serve para gerar slides. Então, por exemplo, HTML document, ele pode ter também PDF document e Word document, para gerar arquivos no Word. E também alguns tipos de apresentação, esse IO Slides Presentation, Slide Presentation, inclusive Beamer Presentation, né, que é o padrão do LaTeX. Então, por exemplo, para eu gerar um arquivo, aquele mesmo arquivo que eu escrevi em Markdown, que é aquele exemplo1 niter.rmd, só vou mudar aqui o output format dele para PDF document. Ele vai gerar o resultado para mim, que é um arquivo chamado exemplo1 niter.pdf. Tá? Eu não vou ficar rodando lá no terminal, porque eu já rodei ele aqui, mas o resultado é esse daqui. Tá? Então vocês vejam que ele gera um arquivo em PDF, que foi, logicamente, que ele converte de Markdown para LaTeX, e daí de LaTeX ele gera um PDF. Então você tem aqui um documento PDF também perfeito, da forma que você escreveria lá em LaTeX, só que muito mais simples, escrito em Markdown, com muito menos tags, muito mais fácil de ler. Inclusive ele insere aqui os códigos,
renderizados aqui, muda a cor dos códigos, coloca tudo formatado. Figuras, da mesma forma, ele vai incluir a figura aqui nesse documento PDF. Tá? Além do PDF, só alguns exemplos que eu vou mostrar aqui para vocês. Um documento do Word, Output Format, Word Document. Ele gera um arquivo .docx. Tá? Se eu abrir aqui esse arquivo .docx, que ele vai abrir no LibreOffice, então veja que ele abre aqui um documento do Word, né? Claro que a formatação de um documento Word nunca vai ser tão boa quanto a formatação de um documento LaTeX ou mesmo HTML, mas é possível fazer, né? É bom a gente saber que isso é possível fazer. Então, os títulos, inclusive os códigos aqui são gerados dentro de chunks e a figura aqui também é gerada. Tá? Então, ele é muito flexível. A partir de um único código-fonte Markdown, você consegue gerar diversos formatos. Outro formato que é bem interessante é o formato de slides, que é esse de apresentação. Então, esse Output Format e Your Slides Presentation, que é um tipo de apresentação, a única coisa que eu fiz diferente aqui foi com que ele me gerasse um arquivo que tem um nome diferente aqui para não confundir, porque ele gera um arquivo de apresentação em HTML. Esse arquivo de apresentação em HTML, você vai abrir também no seu navegador, ele vai ser isso daqui. Você veja que aquele título que a gente tinha lá no começo, que era um documento Markdown, escrito, né, deixa eu só voltar aqui. Aqui, ó, um documento Markdown, escrito com um jogo da velha, depois 2 jogos da velha, um texto, ele automaticamente coloca isso daqui separado em slides. Então veja que isso é muito fácil de você, a partir de um único documento, gerar PDF, Word, LaTeX, e inclusive a apresentação dos slides. Ó. Ele já coloca tudo num formato, inclusive renderiza códigos, tá? Coloca o código, renderiza equações matemáticas dentro de slides, e inclusive insere a figura também. Tá? Então, extremamente flexível. Aqui eu só coloquei um do Beamer também, né, que ele vai gerar um arquivo LaTeX, como vocês podem ver aqui também. Ele gera um PDF como se fosse renderizado em Beamer. Então, as mesmas coisas que estão lá no HTML, em Your Slides, em PDF, são colocadas aqui no arquivo de apresentação do Beamer também. Tá, então, são várias facilidades que ele apresenta de você converter de um formato para outro. Bom, aqui só tem alguns detalhes a mais, que é essa questão de metadados. Tá? Uma opção que é muito útil também para a gente incorporar dentro de um documento Markdown são esses metadados que são num formato que se chama YAML, YAML, que é a sigla de Yet Another Markup Language. Tá? Isso é um padrão que o Pandoc usa para conseguir gerar algumas informações a mais dentro do seu documento. Tá? O padrão desse YAML, desses metadados, é sempre você colocar ele no início do seu documento Markdown e sempre dentro de 3 traços em cima e 3 traços embaixo. Então, algumas opções são você colocar um título, o autor, a data, e inclusive o que interessa bastante aqui para a gente é você colocar diretamente o output do seu documento, que é exatamente a mesma coisa que você usar o que você coloca nesse argumento output format da função render. Então aqui, por exemplo, eu estou colocando output HTML document. Tá? Então eu criei aqui um outro arquivo, que é exemplo1-yaml.rmd. Só vou mostrar ele aqui para vocês. Tá aqui. A única diferença desse arquivo para os outros é que ele tem esse cabeçalho, que pode ser chamado até de um preâmbulo aqui, né? YAML, com essas informações. Então, aqui tem título, autor, data e o output. Aqui eu coloquei, inclusive, 2 outputs ao mesmo tempo. Coloquei que eu quero em HTML e eu quero também em PDF. Tá? Então, para renderizar isso daqui, a gente pode usar a função render também. E como eu coloquei output aqui, HTML, PDF, eu posso colocar assim, render, qual é o arquivo, e o output format igual a all. Ou seja, ele vai renderizar todos os formatos que você especificou dentro daquele cabeçalho YAML que você colocou ali. Então eu vou rodar essa função que está aqui, ele vai gerar um HTML e vai gerar um PDF
que eu vou abrir aqui no navegador. Então, ó, esse daqui é o documento que ele gerou em HTML. Então, você veja que o que tem a mais aqui, esse título que eu coloquei lá, o nome do autor que eu tinha colocado naquele cabeçalho e uma data que eu também coloquei lá. O resto todo é exatamente igual. E no documento PDF, vocês podem ver também que no arquivo LaTeX ele colocou o título do LaTeX, o autor e a data. Então são metadados, né, informações adicionais que você pode incluir dentro do seu documento através desses metadados ali que tem esse padrão YAML. Tá, então, como a gente viu também, por trás dos panos ali, quem faz todo o trabalho sujo, né, vamos dizer assim, de converter códigos em R para Markdown é o Knitr. Então, quem já usou o Knitr alguma vez para escrever códigos em LaTeX, sabe que ele tem várias opções, né, para você colocar, para você controlar as saídas dos códigos que você está gerando. Então, todas aquelas opções que você tem para gerar, para controlar formatos de blocos de código de LaTeX, pode ser usadas aqui para Markdown também. Então, eu não vou listar ali, não vou comentar todas, mas só de você entrar na página do Knitr, de opções do Knitr, essa única página aqui, ela contém já todas as opções possíveis que você pode usar para controlar as saídas dos seus códigos de R. O único detalhe é que você pode controlar apenas um código, um bloco de código, colocando essas opções dentro desse bloco de código, ou você pode controlar essas saídas usando uma configuração global, usando essa função aqui, que é optchunkset, que é uma função do próprio Knitr. Tá, então aqui eu só coloquei algumas opções mais comuns, assim. Como gerar tabelas aqui também, um detalhe de como gerar tabelas, você usa a função que se chama cable, que é do próprio Knitr, para gerar tabelas. Quem já usou o Knitr para gerar documentos LaTeX, deve ter usado a função xtable, do pacote xtable para gerar tabelas formatadas. Aqui no Markdown a gente pode usar a função cable, que é do próprio pacote Knitr, para ele renderizar tabelas nesse formato que está aqui. Tá, então aqui tem só algumas opções, e aí eu só coloquei aqui um exemplo mais interessante que eu fiz aqui no final, só para mostrar que, na verdade, a gente pode ter várias opções dentro de um mesmo documento em Markdown. Então, eu só vou abrir aqui esse exemplo 2.rmd. Aqui eu coloquei metadados, título, autor, data, e o output eu coloquei HTML document. Dentro desse HTML document, eu estou colocando mais algumas opções. Por exemplo, toque, que é para ele gerar um table of contents, né, um sumário. Number sections, que é para ele colocar números nas seções. E highlight, eu estou colocando uma opção para ele renderizar o código de uma cor diferente. Aí também coloquei aqui no PDF document para ele gerar o toque, que é o table of contents. Então veja que mesmo dentro de uma opção, ele ainda tem várias opções. Tá? Só para vocês saberem, todas essas opções estão disponíveis para serem consultadas aqui no site do R Markdown. Tá? Aqui tem formats, HTML, PDF, Word, Markdown, em HTML, por exemplo. Ele mostra aqui todas as opções que você pode colocar para modificar o seu código. Tá? Então, só para finalizar aqui, a gente pode renderizar esse arquivo exemplo2.rmd, que ele tem algumas opções a mais. Por exemplo, aqui eu coloco uma opção global do Knitr optchunkset para ele tirar os comentários que ele coloca nas saídas de códigos, né? Por padrão ele coloca os comentários, eu não quero que ele coloque nenhuma saída. Aí aqui eu coloquei definição de modelo, coloquei uma equação matemática, aqui uma opção echo igual a false, é para ele não mostrar esse código que está aqui, ou seja, ele vai executar esse código, mas não vai mostrar esse código. Muitas vezes é isso que você quer ao fazer um relatório. Aqui eu estou colocando um results igual a as is, para ele não modificar o resultado, e echo igual a false também, para ele não mostrar essa função que está aqui. Eu quero que ele só mostre o resultado. Depois a gente já vai ver como que isso fica.
Aí aqui eu fiz o ajuste de modelo, coloquei aqui um ajuste de modelo linear, criei um objeto mod, fiz o summary do mod, análise dos resíduos. Aqui eu fiz gráficos, inclusive, tá, dos resíduos. Aí predição, uma série de análises aqui que eu estou colocando. E no final eu coloco um gráfico onde eu altero o tamanho desse gráfico. Tá? Fig width, fig height, você altera o tamanho da figura final que vai ser incluída dentro desse arquivo. Então tudo isso daqui, ao ser renderizado, e uma outra coisa importante que eu esqueci de falar é que isso, e que é muito legal também, é essa possibilidade de você renderizar códigos do R na própria linha. Então, por exemplo, se você coloca uma função do R, aqui eu coloquei coef mod, né, que foi um objeto gerado anteriormente, coef mod 2, que eu quero que ele me retorne o valor do beta 1 da regressão linear que eu fiz ali em cima. Se você colocar essa função do R dentro de crase, né, crase no começo, crase no final e R minúsculo. Você coloca crase, R minúsculo e dá um espaço, coloca uma função do R. Isso aqui vai ser interpretado também como um código do R, vai ser colocado no documento final. Então aqui, só para finalizar, eu só vou renderizar esse arquivo nos dois formatos. Tá? Ele vai compilar tudo ali. E aí aqui eu vou abrir exemplo2.html e exemplo2.pdf. Eu vejo aqui o exemplo2.html. Ele retorna isso daqui. Aquele table of contents ali que eu tinha colocado para ele gerar para mim, ele coloca automaticamente, ele coloca números aqui nas seções. O resumo dos dados, a tabela já vem formatada, ajuste do modelo, vem o código formatado, a saída, análise dos resíduos, ele já coloca os gráficos. E no final aqui, aquilo que era interessante, eu vejo que aqui eu tinha alterado o tamanho da figura, ela ficou no tamanho que eu especifiquei, e é onde eu tinha colocado para ele renderizar o código do R, aquele coef mod 2, ele colocou exatamente o valor do beta 1 que foi gerado por esse modelo linear que eu tinha colocado aqui, que eu tinha gerado esse objeto ali anteriormente. Tá aí o documento PDF, a mesma coisa. Vai ser renderizado o documento PDF com todas essas coisas aqui também. Tá? Só a última coisa que eu queria mostrar é óbvio que tudo isso daqui a gente poderia fazer pelo RStudio. Né? Eu poderia abrir esses arquivos .rmd no RStudio e clicar no botão aqui, esse botão knit.html aqui, por exemplo. Esse botão knit.html vai rodar e inclusive já aparece aqui do lado numa janelinha renderizado como se fosse lá numa página HTML no seu navegador. Tá, é lógico, eu quis mostrar o que se faz por trás desse botão knit.html, porque você pode querer estender isso daqui, fazer coisas um pouco diferentes, e muitas vezes a gente fica usando ali o botão e não sabe muito bem como que ele funciona por trás. Então, a ideia básica era mostrar isso, né, como que ele funciona, e claro que o RStudio tem essa facilidade porque ele já traz, inclusive, aquele Pandoc instalado. Quem não usa Linux ou não sabe instalar o Pandoc de alguma forma pode usar isso dali pelo RStudio. Então, agradeço a atenção de vocês, obrigado a todos e passo a palavra aí para eles. Obrigado, Fernando, pela sua apresentação. Interessante sobre o R Markdown. Bom, acho que estamos um pouco acima de hora, mas vou até enviar uma pergunta de um usuário logo da apresentação, né? Bom, vamos agradecer a Fernando. Fernando, muito obrigado. Obrigado, Luiz. Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato também e se quiserem consultar o material, também está disponível online. Perfeito, muito obrigado. Obrigado.